Olá pessoal, vamos iniciar hoje aqui mais um grande episódio do Fala Sorrix e hoje eu tô com convidadas aqui maravilhosas, mais uma vez nessa mesa aqui, nesse estúdio maravilhoso, bonito estúdio, né gente? Bonito. Muito legal e estamos aqui com duas gigantes aqui, eu já tinha vontade de convidá-las aqui há muito tempo para poder estar participando aqui desse podcast e dessa vez deu muito certo, tô com uma outra super convidada aqui comigo, Natália, tá aqui conosco, mais conhecida pela rede toda como Nath, e vamos começar agora aqui com essas duas gigantes aqui, sejam muito bem-vindas. Carla, seja muito bem-vinda. Obrigada. Thaís, Obrigada, são nossas franqueadas aqui da Clínica de Andrômeda. E essa clínica que vem aí com um resultado gigante, né? Nesse momento, então, tá voando cada vez mais. E que legal ter vocês duas aqui. Sejam muito bem-vindas. Pra gente é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Eu já tinha falado, acho que no início do ano, né, Thaís? Falei, Thaís, eu quero que você participe. Você aceitaria? E a Thaís, na hora, falou, não, eu quero, eu participo. E isso eu falei assim, sem combinar nada com a empresa, né? Eu falei não tinha falado com o André, não tinha falado nada. Falei, eu gostaria que a Thaís participasse, né? E aí, hoje deu certo e vocês estão aqui hoje. Então, sejam muito bem-vindas. Carla. Eu que agradeço, Gui, é um carinho imenso da franquia, principalmente com a gente, e é muito legal contar a nossa história aqui, contar essa trajetória nossa que eu confio e acredito que é um sucesso. A gente tem um carinho enorme pela clínica, pela franquia, pela história que a gente está desenhando. Eu fico muito agradecida por esse espaço, por você convidar. Acho que o mais legal de tudo é que saber que elas, além de sócias, elas são mãe e filha. Família. Familiar. Né? Então, muita gente às vezes fica com aquela dúvida, né? Será que vai dar certo família, trabalhar com família? E aqui tem, assim, uma história concreta de sucesso, de que deu muito certo, né, Carla? Você que tá aí nessa pegada junto com a Thaís aí, tá vendo a Thaís crescer, né? A sua filha, né? Ela tá crescendo junto com o negócio e crescendo como profissional. Conta um pouquinho aí como que foi esse início de vocês aqui vindo pra franquia, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso aí. Conto sim. Primeiro, que deu muito certo, né? Não é difícil trabalhar, a gente se respeita bastante, né? E se as pessoas estão se perguntando, dá certo? Será que dá certo de montar um negócio com a minha filha? Dá certo. Eu tenho muita admiração pelo serviço da Thaís. Thaís, né? É dentista, hein, gente? Thaís é dentista. É dentista. E a Carla cuida de toda a parte administrativa e financeira. Isso. Então, rola uma parceria realmente complementar, né? Ela briga comigo às vezes, né? Porque eu fico pegando no pé de valores e tudo mais. Mas um complemento. ela sabe que é pro bem, né? Sim. Que a nossa clínica, desde o início que a gente montou lá em 2019, nós compramos, né? Já estava montada, mas nós compramos e a gente pegou numa loucura, assim, mas deu tudo certo, porque muito respeito, muita admiração pelo serviço dela. E uma coisa, né? Uma coisa que a gente sempre teve é o apoio da franquia para todas as questões, né? E a situação que, assim, quando dá algum problema, a gente senta, conversa, resolve junto, né? O meu marido, que era pai da Thaís, ele era sócio agora, que ele saiu, né, por outra questão, mas nós estamos mais sozinhas agora, mas mesmo assim, ele senta junto, a gente conversava com o André, conversa com o Gui, conversa com vocês, e a gente consegue resolver a questão com facilidade, até agora está muito fácil resolver as questões. É um né? alinhamento, né? A gente tem a questão técnica, né, que eu entro bem focada nisso. No passado eu só pensava nisso, né? Vamos vender isso, esse tratamento e tudo mais. E ela vendo a questão administrativa como um todo, que era o maior desafio para dentista, que a gente vai abrindo um leque, né? Quando a gente vai vendo o mundo de empreendedor, né? Tanto que agora eu tô buscando pós nisso. Então é um caminho mesmo, é um caminho. Quando você entra nesse mundo, sai da faculdade,
faculdade, começa a trabalhar, começa a ver a realidade, o mundo não é cor-de-rosa, mas tem um caminho a trilhar. O caminho trabalha, o trabalho gera dinheiro, o dinheiro é todo esse caminho que você tem que percorrer e entender um pouco mais. E a ajuda dela foi excepcional, né, no enxergar, não é só trabalhar, você tem que ver o lucro O olhar disso. dela, O olhar né? dela é isso. Então foi bem interessante, essa parceria é interessante, né? Eu Muito converso com bastantes dentistas interessados em entrar para a rede e eles falam, eu tenho insegurança, eu quero buscar uma franquia porque a gente sai da faculdade de odonto sem ter noção de gestão, de liderança, Exato. não sabe contratar, não sabe dar um feedback. Não é que assim, não é ignorância nenhuma, é porque realmente não tá ali no faculdade não ensina não nada. ensina, não tem ideia de marketing, Uhum. você precisa investir em mídias sociais, em redes sociais, em tráfego pago. Então, o dentista vem cru disso, né? Eu ouvi uma vez, né? Nossa, tem que cobrar por isso? Nossa, tem que passar valor, né? É sério isso? Como assim, né? Faculdade por amor, dentista por amor, Pois não é. existe, né? É realmente uma questão de ser lucrativo e ter o caminho disso. A franquia, ela trabalha nisso, mas para o dentista entender é um caminho, é um caminho novo. A não ser da alguém que já jornada, seja né? bem calejado, mas Por isso que a gente faz dá parte. direção de liderança, treinamento Exato. de líderes, tudo, porque não Precisa. vem com isso. A né? gente Conta- sai bem cru. Conta um pouquinho pra gente, né? E Uhum. pra todo mundo que tá aqui nos assistindo, como é que foi o início da história de vocês aqui, da relação com a Sorrix, né? Que você foi dentista avaliadora antes de você ser franqueada. Conta um pouquinho dessa história, depois um pouquinho do medo. Falei, agora vamos ser franqueada. Exato. Conta isso aí pra todo mundo aí que tá nos assistindo. Não sei, Gui, se você sabe que eu comecei antes de ser franquia, né? Eu comecei Também? a ser funcionária, era rede, né? Começou aqui em São José, era a rede Sim. do Dr. André aqui em São José, e eu achava a clínica mais bonita de São José dos Campos. As clínicas são lindas, né? É incrível. E eu fui distribuir currículo antes mesmo de ter o CRO. Eu ficava desesperada de medo de ficar desempregada. É muita Thaís, né? Vai que eu não arrumo emprego, já vou dizer. A Meu Thaís. noivo brinca comigo. Eu nunca fiquei desempregada um Lógico. dia. Era de um dia para o outro eu consegui um estágio. Era assim, eu nunca parei de trabalhar desde a faculdade. Muito pela pressão do pai, né, mãe? O meu pai Tem que Isso trabalhar, é coisa de tem que- berço tem que mesmo, trabalhar. né? E daí eu procurando um emprego antes mesmo de me formar, eu vi a clínica, achei a coisa mais linda, mas deixei currículo, ninguém me chamou. E eu fazia estágios nos dentistas, então eu conheci o Dr. Geraldo, fazendo estágio com ele. Na época ele atendia num consultório no Aquários. Conheci um dentinho sujo, que eu brincava, que era escadinha, sabe? Aqueles Sei. dentinhos sujinhos que ficavam na rua, assim. Eu falei assim, meu Deus, me permita que eu não trabalhe no dentinho sujo. Nossa senhora, mas se precisar eu vou, mas eu não quero um dentinho Ficar sem sujo. trabalhar, você não ia ficar, mas não Era, tava nos planos. nossa, eu acho que quem é dentista, se ouvir esse podcast, vai entender o que eu tô falando. É um pavor, e eu morria de medo. E daí eu não queria ir no dentinho sujo e vi a clínica, entrei na Sorrix e falei, uau. E daí eu vi que o Geraldo estava trabalhando na Sorrix. Eu falei, nossa, eu conheço o Dr. Geraldo e ele faz mestrado lá na minha faculdade. Quero falar com o Geraldo. Tomei um chá de cadeira, Guilherme. Você não foi a única, então. A minha história, eu só tô aqui na Sorrix hoje porque eu fiquei 3 horas esperando pra ele me atender. Não, O Geraldo. imagina eu, Geraldo, se você sem estiver estar se formado. estiver assistindo aqui, amigo. Um beijo pra ele. Sendo Vou mandar lembrado, É um pra ele. querido, né? Eu amo. E eu fiquei esperando ele umas 3 horas também. Nossa. Tinha tempo, né? Era estudante ainda. Tava lá, esperando, sem o CRO. E dele, nossa, mas você trabalhou comigo. Você já pegou o CRO? Não, mas eu vou pegar semana que vem. Dele, semana que vem? Tá. Vou ficar com o seu currículo aqui. Vai precisar de alguém semana que vem. Sábado, você vem? Vou. Fui, trabalhei pra ele. Nisso, logo em seguida, já era emenda, né, de Natal com o Réveillon. E daí vagou a avaliadora da Sorrix Centro. Aí eu já fiquei sem auxiliar na época, porque ela pegou férias. E eu falei, não, eu tô aqui, eu vou Já abraçar entrou tudo. naquele Já furacão, abracei já. tudo. E me lembra muito a Mari, que tá hoje. Ela Uhum. abraçou Sim. com muita vontade. E eu falei, nossa, é assim mesmo que tem que ser. Porque eu entrei assim, querendo tudo, abraçando tudo. Tava com quantos anos, tá?
24. Nossa, novinha de tudo também. É, e abracei tudo, tanto que minha mãe, eu acho que ela lembra, e era o emprego dos sonhos, a clínica bonita, com um material bacana, Chegou meu momento, vou brilhar. trabalhando do jeito que eu sempre sonhei, ganhando um salário que dava pra me manter. Eu falei, não, é isso que eu quero. E, nossa, comecei arrebentando. E bati a meta, né? E daí ganhava bônus, e ganhava meta. Já e... entrou na cultura comercial desde sair Mas da você faculdade. tinha experiência antes já com vendas, com Não. trabalhar em outros Ah, lugares? eu trabalhei na loja de tinta do tio Márcio. Dá pra Não, contar, não cara? tinha experiência, Não tinha. Eu não tinha. Quem me ensinou foi o Geraldo. Ele me deu um treinamento, sentei com ele, eu observava ele vendendo. Ele era muito bom. Muito. Muito. Nossa, a pinta, né? Sentado, assim, ia observando toda aquela parte de encantamento. Ele me apresentou Mastermind, fiz Mastermind Que com legal. ele já estava na época de acompanhar e eu estava fazendo, e depois eu fiquei acompanhando uma turma, foi super legal, tem até aqueles agradecimentos da turma, foi muito legal, foi uma época muito boa, de crescimento, assim, exponencial. Imagino. Foi muito bom. E nisso, meus pais vendo, observando, né, que eu estava muito encantada com a questão, com a clínica em si. E E a gente dedicadíssima, batia né? 230 mil de venda, era a coisa mais linda no centro, e estava indo super bem. O Geraldo super feliz, e ele estava abraçando outras clínicas Cá também. entre nós, o Geraldo era treinado por mim, tá? Olha só, eu não cheguei a te conhecer na época, eu não estava próxima, né, eu era avaliadora dele. Não, eu só conhecia os proprietários, os sócios, né? Uhum. Das clínicas, mas eu entrei também antes de ser franquia também, que eu já treinava. Entrei pra rede para poder treinar. E quando Era São Dimas ainda? Era São Dimas. Olha só. Inclusive o treinamento acontecia no São Dimas. Toda segunda-feira à noite, e começava às 7 da noite e ia até 11 horas da noite. Era segunda-feira sim, segunda-feira não. E os dentistas todos vinham, ficavam lá pra gente falar. Thaís e Geraldo. Todo mundo falando sobre vendas. Que legal. A Cris, Fernando, todo esse time Peguei um dele pouquinho aí. disso, com certeza, por osmose. Com certeza. E daí eu aprendi a vender com ele, fazia as vendas, batia 230 mil, batia minhas metinhas, tinha o meu salário, comecei a morar sozinha. Já morava, né? Eu já tava morando pra cá, mas daí eu mudei pra um apartamento melhor aqui em São José, já tava formada. Tava só uma crescente, eu estava super feliz. E nisso, a gente começou a ver a franquia virando franquia. Era a rede, estava virando franquia, e daí meu noivo ficou falando na minha cabeça, na época namorado, olha, Thaís, Zona Sul é boa, Zona Sul é legal. E a gente falou, não, Zona Sul é legal mesmo. Ele falou, ó, essa aqui é essa Avenida Andrômeda, isso aqui é bem legal. Aí minha mãe falou, nossa, Thaís, se tiver a oportunidade de uma clínica dessa, a gente pode ver como que funciona. Falei, sério, mãe, você tem interesse? Tenho, vamos pesquisar. Falei, tá bom, vamos pesquisar. E aí, Carla, você vendo, olhando assim pra Como que foi? Thaís, e ver a Thaís crescendo, super empolgada, a faculdade, saiu da faculdade e já começou a acelerar. Então, já era ideia de ter uma clínica com ela, quando ela fazia faculdade. Né? Eu não sabia. Já era ideia. Olha E aí isso. ela queria né? abrir, ela Eu queria sabia. abrir com o Geraldo. Né? E eu tinha outro negócio em Taubaté. Eu tinha uma imobiliária em Taubaté. Uhum. E ela queria abrir com o Geraldo. Eu falei, não, com o dentista, para ela vai ser bem melhor abrir com... Só que o Geraldo abriu depois com, na época, a outra pessoa. E ela ficou revoltadíssima. Ele falou que a Zona Sul já era dele, ele não iria... Daí, quando ele colocou a venda, porque ele colocou a venda bem rápido, né? não, o doutor André ofereceu Caçapava primeiro, nesse meio né? tempo. Nós fomos ver Caçapava. Isso. E não deu certo Caçapava, porque a gente começou a procurar ponto, e nesse meio tempo, enquanto a gente procurava ponto em Caçapava, disponibilizaram a da Andrômeda. E já estava montada, já estava com, acho que 2 meses de andamento. Tava no paciente Nós, assim. nós compramos, né? O meu marido entrou com capital, né? Porque ele tinha, a gente não. Não O tinha meu nada. marido entrou com capital e nós fomos sócios, e deu, assim, muito trabalho no começo, né? Porque dá mesmo uma empresa que você pega ela em andamento no início. Já Deu tinha bastante pacientes pra dar trabalho. continuidade, né? Mas depois foi
Foi tudo muito bom. Deu uma dor de barriga no começo, né? Normal. Dava muita preocupação, né? Mas, Ná, você, pela sua experiência, de tanto que você rodou aí as clínicas todas, você olhando para a Thaís, você imagina que a Thaís ia ter essa energia toda lá quando ela tinha 24 anos? Não, é isso que eu ia falar. Eu imaginava você sempre dedicada, mas eu não imaginava assim, nossa, já saiu da faculdade, já saiu de casa, já vai morar sozinha, porque você tinha uma situação confortável com seus pais, morava bem, mas você não, com a sua visão ali sempre querendo sempre fui crescer, incomodada. evoluir. Não vou acomodar aqui não, vou pra cá, vou mudar, vou evoluir, vencer até... Eu lembro que eu falei no início desse ano, que a gente está em 2025, eu falei no início do ano, eu falei para Thaís, Thaís, eu tenho certeza que você é muito guerreira e qualquer parede que colocar na sua frente, você derruba. E eu E fiquei achando que você tava desconfiando de mim, que você ficou com medo da mudança. Não, eu tinha certeza. Eu tinha certeza. Falei assim, se jogar no seu peito, você vai derrubar. Não, eu faço E eu mesmo. escutando essa história agora sua, é maravilhosa. Não, aí você vê que é desde a faculdade. Ela Mas- não tava fazendo faculdade assim, tem que fazer faculdade, né? Aí depois se arranja, vai que meu pai me dá uma clínica. Não, Não, foi pra sempre. cima, foi conquistado, né? Eles Sempre. apostavam ali nos bastidores, mas foi conquistado. Não, e ninguém ia botar capital em investimento se não Eu tivesse nem vendo. imaginava, porque essa questão de não ficar desempregada, eu não esperava que eles iriam abrir alguma coisa pra mim em algum momento. Porque eu não esperava isso, porque não tenho dentista na família e meu pai é engenheiro, ele não imaginava que ele ia abrir uma clínica. Mas eles viram isso depois de eu ter ficado 1 ano trabalhando e mostrando o resultado. Até porque eu chegava falando, comemorando, falando, olha, fiz isso, ó, mas bati tanto. Igual eu vejo a Mari fazendo isso hoje, ela comemora cada dia. E é Sim. isso que é gostoso. Porque eu fiz exatamente, ela tá trilhando esse caminho e eu vejo, é um espelho e eu acho muito legal. Ela vai brilhar muito também. Vai, com eu tenho certeza. certeza. E é isso que é muito legal, porque é o que destaca a pessoa, é o que faz a pessoa fazer Ser acontecer. diferente do outro Exato. ali, né? Tem muito dentista que a gente vê que tem que empurrar, né? E aqui a gente precisa encontrar quem tá buscando mesmo. Porque é o diferencial, é a chave mesmo. E vocês estavam a juntas vontade. desde o comecinho. Desde, Sim, mas sim. a Thaís que incentivou, né? Vamos abrir, vai dar certo. Olha, vende tanto por mês e tal. Ela ficou encantada com a clínica onde ela trabalhava, né? E daí a gente começou a ver Caçapava por isso, porque ela estava encantada, ela estava animada, né? E é muito bonito de ver, né? A pessoa animada, querendo Sim. vencer na vida. Então, quando alguém quer... Olha que maravilha, tem filho que a gente realmente precisa Dá um empurrar. empurrãozinho. E ela não, Vamos ela colocar. que incentivava, ó, vamos fazer, vai dar certo. Porque na clínica do Geraldo vende tanto lá, e daí a gente começou a procurar isso. E pela nossa experiência, por tantas clínicas hoje que nós temos, a gente olha para os franqueados e olha para os líderes e a gente vê que realmente o que faz a diferença de clínicas que têm bons resultados é a energia do capitão ali do Sem navio. dúvida. É energia. É onde vocês põem foco, né? Energia do lugar. Quem quer fazer acontecer, faz acontecer de verdade. Porque o negócio, a odontologia, a gente tem hoje. A gente sabe que tem muitos concorrentes. Sim. Né? Não para de aparecer, aparece na frente, aparece do lado, aparece o tempo todo, mas tá ficando realmente quem é bom. E tá ficando quem realmente quer trabalhar, quem quer fazer acontecer. E essa energia da Thaís, acho que qualquer pai abraçaria e falar, vambora, vambora que vai dar certo. Né? Olhando para isso daqui, Carla, você olhou sua filha crescendo. Ela crescendo, com 24 aninhos, olhou ela crescendo, deu medinho, um pouco de medo na hora de... A gente tinha medo, mas assim, mais por, como que fala? Não é por falta de competência no trabalho, mas a parte emocional, né? E a gente sempre orientando, né? Agora, recentemente, a gente teve uma demissão, tivemos que fazer uma demissão, e nós duas, que a gente ficava bem nervosa, estressada com esse tipo de coisa. É difícil. Sempre é difícil, e a pessoa começou a questionar o porquê que a gente estava demitindo e tal, e tal, e tal. E a gente conversou, sabe, assim, com tranquilidade. Maturidade, Quando né? ela saiu, eu falei pra Thaís, olha só. Olha como a gente evoluiu. Olha como a gente... Vocês nessa se viram fazendo parte... isso 5 anos atrás, dessa Não, maneira? é um crescimento mesmo. Eu falo, a gente tá calejado de muita coisa.
a inteligência emocional, que veio bastante, que no começo, nossa senhora, minha mãe, ela me trazia de canto, assim, Thaís, calma, porque realmente eu tinha uma pressão muito interna de ter colocado eles num negócio. Sim, imagino. Você sentia responsável. Muito, eu tinha que fazer dar certo. É uma das questões que sempre pesou e é difícil fazer dar certo. Ao mesmo tempo, eu aprendi a fazer de uma forma que às vezes era um pouco o que a Carla precisava diferente, e ela trouxe para um lado bem legal de formato de vendas, que é uma questão assim que mais para frente a gente pode conversar sobre isso, que é interessante, mas assim, são visões que ela teve que demorou para surgir dentro de mim, e eu... Que coisa, né? E nossa, no começo foi bem difícil, e eu achava que eu tava fazendo errado. Tô fazendo errado, eu tô colocando eles contra a parede, eu tô fazendo errado, eu coloquei eles no negócio, eles colocaram um carro aqui dentro, meu Deus do céu. Mas era o seu processo de amadurecimento. Não, sim. Você E depois tinha... que eu vi, dá certo. Aí é muito melhor. Daí eu falo, nossa, funciona. E desde aí o início a Carla com a sala dela lá e você atendendo. A Carla já mudou, né, de sala várias vezes, né? Mas sempre de olho nos números e tudo, despejada. desde o comecinho, né, Carla? Você tava pra lá. Nós ampliamos a clínica e daí tinha que transformar em salas de dentistas, daí eu fui sendo empurrada lá pro fundo. Foi, mas você tava sempre, os números você sempre teve de olho, nunca passou um mês assim que você não acompanhou. Sempre Não, desde o A começo. última vez que eu faço estive lá na sua administração. sala, eu comi um bolo delicioso. Eu também, café, vamos lá já. Eu faço a administração de valores do financeiro todo desde o início. Eu tenho uma experiência que eu já trabalhei em banco, era gerente de investimentos, então eu gosto muito dos números, né? Ai, que Então, Ela benção, vê hein? número assim, Olha, de longe. Ela fala, aquilo ali, acho melhor mudar assim, assim. Daí faz sentido. E é muita coisa assim, que ela pega bem antes de dar ruim. O dentista assim. não vem com essa não, dentista visão. não vem com isso. Isso é um casamento legal. É um casamento, porque, casamento aí a gente sabe que para você... Nós somos uma clínica de odontologia, né? Porém, nós somos empreendedores. Sim. É um negócio. Tem que dar lucro. Tem que dar lucro. O empresário, ele vive de lucro. Exato. Né? Ele não vive só de venda ou de custos, né? Ou de despesas. Ele vive de lucro. Eu não esqueço. Então, você ter que dar resultado e acompanhar os números, isso é muito importante. Né? A gente pega o franqueado hoje desesperado, vende, mas não dá lucro. Por quê? Porque às vezes está vendendo da forma errada, porque não está controlando muito os números. desconto. Ela pulou no sofá a última reunião. Nossa, ela tava... Era 1h30 da manhã. Nossa. Não, agora Ela vai pulando no contar. sofá. Vocês estão dando muito desconto. Não, é Mas porque- tem que puxar a orelha, porque ela tem esse olhar. Eu vou. Reunião de família é isso. Nossa. Eu vim, meu pai dormir. Eu vou 1h30 conversando. da manhã Não. com o vinho e falando de desconto da clínica. Eu vou conversando assim, ó, não tá certo isso. Vamos fazer assim. Mas daí ela, não, porque se eu vender assim, não dá. Eu vou desanimar o comercial. Não, mas eu tenho que fazer isso pro comercial, porque eu tenho que fazer. Depois ela viu a realidade que desde o início eu estava Que certa. bom, né? Sobre valores, né? Porque a parte técnica, ela é Domina eu nem super. Uhum. não. Então, sobre tudo valores, sai perfeitinho. é, Nossa todo- clínica é de valores Produz eu tudo. converso, né? Mas eu vi clínica que a pessoa não confere o caixa, não lança o caixa, não confere o caixa. Então, como que sabe quanto recebeu, né? Então, isso é muito importante, porque se você abre uma brecha, funcionário é funcionário, em todo lugar, você tem que olhar de perto É o tudo seu que está negócio, sendo feito. como é que você vai deixar, A né? responsabilidade é do dono. É do dono. Né? O gado engole aos olhos do dono. Sabe, você ter o controle desse financeiro é o X da questão. Porque não adianta vender horrores e não ter o controle. A planilhinha bem organizada. A gente está fazendo esse curso agora Sim. recente, mas é coisa que a gente faz desde o início. Não envolve a parte financeira pessoal, né? na clínica. Isso Ainda é mais muito sendo importante. clínica familiar, que isso é bem comum, né? Sim, a chance de dar uma dispersada ali, Isso. sendo familiar, porque minha mãe não vai falar nada, Thaís, mas não funcionaria Não. nunca. Desde o começo a gente separa bem. Hoje a franqueadora está investindo realmente no treinamento financeiro para os franqueados, porque é um diferencial. E a gente entende também que tem muita gente que está muito iniciante.
Tá muito no beabá ainda de finanças, de não saber misturar o caixa. Dentista, sair entrando nesse mundo isso. Não, Então, vocês a gente- estão anos-luz na Sim. frente da grande maioria mesmo, né? Então, de a gente conhecimento. colocou, Culpa dela. a gente graças colocou a- esse treinamento exatamente para a gente começar essa introdução, porque no futuro, daqui a pouco você está com uma clínica, você está com 2, está com 3, e se você não aprender a tocar isso como uma empresa, não vai para frente. Não vai. Por mais que você esteja tendo bom resultado, o que o empresário vive é de lucro. Sim. Né? Mas é muito legal ver essa parte de família de vocês. E tem algum segredo? Assim, vocês conversaram antes, olha, isso a gente não vai fazer, isso não pode falar dentro da clínica, ou só fluiu? Não, tem Chama de a mãe na regra. clínica, como é que Pior é? que chama. Chama? Não tem Não, como. às vezes chama de Carla. Quando Não. tá na frente do paciente, ela chama de Carla. Verdade. Tem que tomar cuidado com isso, porque senão fica muito íntimo ali, né? Mas o contato dela no celular é Carla, porque às vezes tem gente Tem que encaminhar, tem né? que encaminhar, Mamãe daí minha mãe, querida. não dá certo. Daí todo mundo pergunta, por que sua mãe é Carla? Eu falei, porque tem Que que é o nome encaminhar, dela. não tem como. Eu faço isso com a minha mãe também. não tem A jeito. doutora Márcia. Não tem como. E tem a questão também que a gente, em reunião de final de semana, de família, almoço, essas coisas, a gente não fala de trabalho. Não. Porque A não ser teve- que a gente combine. É, Nós vamos marcar para falar falar sobre do trabalho. trabalho. porque teve É. uma época Eita, Só que que eu falava evitava. nisso. Agora vem Teve uma época que eu Vai lavar evitava roupa ir pra suja. Taubaté, porque eu falava, não aguento ir. Vai ficar falando Mas de não trabalho. era eu, era Era seu meu pai. Mas não Eu chegava adianta, assim, né? oi pai, tudo bem? querer- Tudo bem, mas e aquele compressor lá? E aí, vamos conversar então? Vai ter que comprar vai querer aquilo. que Você não corte- esvazia a cabeça, Vai querer que né? corte essa parte do podcast? Não, Pode mas ele deixar. sabe, a gente combinou e a minha mãe ficava cutucando, para, ela não quer falar disso. É, que senão vocês não têm aquele momento núcleo Não, familiar de Mas hoje dar em dia risada. Passou, já passou, superado. graças a Deus, e que quando é pra falar, é pra elogiar, Uhum. graças a Deus, a gente tá Pular no sofá. pular do sofá, não. Foi reunião pra falar. Foi. Mas é Eu uma, acho mas assim. é uma realidade que todo mundo passa, né? Outros franqueados também que trabalham Sim, com... com certeza. Às vezes eu brinco lá na empresa, lá, falei, olha, a gente tem que fazer uma reunião de pais aqui. Uhum. Quero chamar só os pais dos franqueados, porque eu quero conversar com Tem eles. muitos jovens, né? Tem muitos franqueados Tem. jovens que o pai também ajuda ali na hora de comprar a clínica. Então a gente fala, vamos juntar alguns, fazer a reunião de pais, Pra falar as dores. falar as junto. dores. E eles Ver às as vezes notas dos entenderem. filhos. Às vezes eles entenderem a dor do filho, porque às vezes ele não tá perto e o filho tá inseguro, com medo de decepcionar o pai. Não, dá Então a medo gente mesmo. consegue abrir esse olhar, porque muitas vezes ele tá ali buscando, né? Nossa, a maior dor no começo é essa, você ter colocado seu pai nisso e você não conseguir dar conta. Uhum. Eu acho que isso é muito importante, quem estiver assistindo, saiba, se você deu o seu melhor, não tem erro, Vai dar gente, certo. dá certo. Faz acontecer que vai dar certo. Dedicação. Eu Dedicação falo sempre total. para Thaís uma situação. Não, o trabalho não pode ser sofrimento. A gente tem que levar o dia a dia resolvendo as coisas. A gente tá lá para resolver coisas. Né? Se não fosse para resolver coisas, a gente não precisava. Se a clínica andasse sozinha, não precisava da gente. A gente não teria o lucro que a gente tem. Então, é para ir assim, ser suave, não pode sofrer. Porque se o trabalho virar sofrimento, não adianta. Pode acabar adoecendo. né? Porque a vida tem que ser vivida bem, né? Se o trabalho virar um sofrimento, não vale a pena. Não vale. Né? Você vai levar aquilo pra casa, você não vai estar bem nem no seu trabalho, nem na sua casa. São complementares. Você tem que estar feliz e estar bem lá no seu trabalho, pra você estar bem em casa também, com a família, com o noivo. É difícil equilibrar, É né? difícil, É mas difícil. é É o difícil desafio. em todos os trabalhos, né? Então, a nossa experiência com a franquia foi o seguinte: retorno em 24 meses. É o que vocês oferecem, não é isso? Um retorno A gente sugere financeiro iniciar em 24 meses. Desde o início, nós não colocamos, assim, acho que foram uns 3 meses que a gente formou um capital de giro e depois a gente não colocou mais dinheiro. Você sabe que o negócio foi tão certo que a gente não colocou nenhum tostão do nosso bolso. Não, Você vou ter entendeu? que aportar. Não. Isso E a é- gente pagou a clínica, porque a gente financiou uma parte, a gente pagou a clínica com o próprio valor da clínica. Maravilhoso. Você entende? Então a gente pegou um valor pequeno, que ainda foi emprestado do meu marido. Olha, A gente colocou um valor investidor, pequeno, né? ele foi um investidor, e a gente não colocou, depois de demorou assim uns 3, 4 meses que a gente impulsionou com valores,
E depois... Mas dava medo, né? No começo dava medo. Ah, Você claro. tinha medo. Não, dava medo, porque... E o meu medo era maior ainda. Era medo. Mas, Thaís, medo, né, eu medo. vou fazer uma pergunta aqui completamente fora do script aqui. Uhum. Você acha que o teu sucesso, você ter crescido tanto, você ter entrado com tanta garra, ele vem muito do que você vivenciou na sua infância com seu pai, com a sua mãe, quando você era mais nova, da mesa ali de jantar, quando você se reunia com seus pais e você vendo a sua mãe trabalhando no banco, vendo seu pai como engenheiro, você acha que a sua formação, né, e a sua visão de mundo do que é negócio, do que fazer para dar certo, de batalhar, você acha que vem dessa mesa de jantar, dessa mesa do almoço de domingo? Sim, as conquistas deles, né? Eles conquistaram muitas coisas e eu sempre me desafiei a conquistar também, sabe? Dar orgulho nisso. Então, realmente, é esse caminho. Não tinha outra opção para mim. É essa opção. É dar orgulho o tempo todo e eu acho que eu consegui. Ela falou que eu era para chorar, eu chorei. Mas tem Eu fico sensação muito feliz. melhor Não de tem, você não tem. olhar pro seu pai e pra sua mãe e o brilhinho no olho de... Não, Obrigada, tô você me muito enche de orgulho, satisfeita. filha, Eu né? Não fico tem feliz coisa e melhor. eu sei que a gente tá num caminho muito bacana e é isso que eu queria e é isso que a gente busca sempre. E é isso. Não, E é só o começo, né? A gente Então, acabou mas de falar. é tão bom ver o filho Conquistando as comprando, coisas, né? né? Comprando as próprias... eu quero um apartamento, ela vai lá e compra. Quero fazer uma Eu viagem. quero fazer uma viagem, ela vai e faz. Então, olha que diferença, que se fosse uma filha que não quisesse trabalhar, né? Mas olha que orgulho, né? Porque ela tá adquirindo as coisas pelo próprio trabalho, Uhum. né? E agora levando com maestria, né? Porque antes sofria um pouco, agora não. Sim, mas Carla, parabéns pra você, porque ela é essa mulher incrível, gigante, batalhadora, ela teve inspiração, não foi Sim, assim, tudo os bem, tem dois são absurdos. muita coisa é personalidade, mas ela não seria tudo isso se não tivesse uma Com inspiração certeza, em por isso que eu casa, fiz então essa pergunta. parabéns Eles mesmo, são inclusive absurdos. estamos no mês das mães, Sim. parabéns, porque olha, com certeza isso... Minha mãe essa- trabalhou até no última semana, né? Antes de Vai eu ver que nascer. era da barriga, porque eu trabalhei até véspera Tava, dela nascer. tava nascendo e tava trabalhando. Não, mas Derrubei é que... tudo no banco, ela conta essa história, que eu derrubei os biombos do banco que ela trabalhava, quebrei Conta tudo. essa Eu história sei essa aí. história! Eu não sei essa história, não. Conta essa história aí. Não, Thaís pequena ia pra trabalhar junto, Ah, dava é? umas aprontadas lá, não, né? ela assim, o banco, depois que ele fechava às 6 da tarde, a gente ia para a reunião do gerente. Então, no Unibanco eu era gerente de contas, né? E daí o meu marido tinha faculdade, ele pegava ela, botava na moto, levava lá no banco e falava, tá aqui, porque eu tenho prova. E daí eu na reunião com o gerente e ela pequenininha do lado, e daí ela encostou num biombo que não era para encostar e fez tipo um efeito dominó, quebrou Nossa. vários biombos que dividiam as mesas. Daí a Carla De olhou e vidro. falou, essa menina vai me dar orgulho ainda, tomara, porque tá Vai ter me que dar dando retorno trabalho. já, porque o prejuízo já deu. Já deu prejuízo. Vergonha. Não, mas é que a Thaís é mais mérito dela, porque eu tenho uma outra filha que agora tá com 20, né? A gente fala, não, você tem que trabalhar. Ela olha pra mim assim, tenho, jura? É esse o caminho. Calma, eu comecei só depois dos 24, calma. Jura, eu tenho. Então, eu acho Não, que é fazer mérito estágio dela. só. Mas ela não faz estágio. odonto. Não, ela Ela faz psicologia. Legal também. Legal, Bem diferente, né? é diferente. Qual que é o segredo que fica aí de filha e mãe aí nessa história? É o respeito, principalmente. Essa questão do respeito, a gente entender. A admiração, eu acho que isso numa relação até de amorosa, eu falo que a admiração é um dos segredos, eu acredito. Porque não existe uma relação se você não admirar outra pessoa. Como que você não vai adorar aquela pessoa que você tá dividindo a vida, né? Então, o respeito e a admiração. Se eu admiro tudo que ela faz, eu confio no que ela tá decidindo. Então, ela fala aquilo, eu concordo, ou eu falo pra ela, olha, eu pensaria dessa forma. Então, a gente discute de igual para igual. Então, esse respeito do que ela propõe e do que eu proponho. Ela respeita a minha parte técnica, que é a parte que eu conheço, então a gente flui nisso. Eu toco a parte técnica, que a gente faz tudo certinho lá. Nossa, eu sou até metódica, séria, né? Brincadeira, Séria. um bate-papo séria, né? Eu sou séria.
E a minha mãe é a parte de números e totalmente focada nisso, em dar resultado, e a gente respeita uma outra e dá certo. Então, acho que o segredo é esse, a gente Complementares, complementar, respeitando se o conhecimento, respeita. né? Exato. Carla, dá um recado para quem é pai aí que está investindo no filho, que o filho está se formando, né? Nós temos aqui muita gente que nos assiste no nosso podcast porque ainda quer adquirir uma franquia, e aí tem muitos pais que eles estudam uma franquia para poder tá vendo como é que eles vão fazer esse investimento, como é que vai ser. Dá um recado pro pai aí que tá com medo aí, tá inseguro de, será que eu invisto? Será que, como é que vai ser meu filho no futuro? Né? Como é que você encarou isso daí? Dá um recado para todos os pais aí que vão investir nos filhos. Eu acho que vale a pena, para nós valeu muito a pena, porque para mim também foi, a rentabilidade é boa, né? Como sócia, eu tenho a minha parte nos lucros e é um lucro muito bom. Agora, para ela também é muito importante, porque a tendência é ela ter mais uma e mais uma, né? E ter mais lucros, né? Porque assim, trabalhando do jeito que a gente trabalha com muita honestidade, né? Então, o que é do paciente, o que é nosso. A gente não briga por nada com o paciente, porque a gente é tudo na honestidade, sabe? O que é da pessoa. E a honestidade nossa também, né? Eu sou bem honesta na parte financeira, a Thaís é muito honesta em tudo dentro da clínica, né? Até hoje, 6 anos juntas, ela não mente para mim, eu não minto para ela de forma alguma. Então, nós somos bem honestas, existe uma admiração muito grande entre nós. Então, o pai que quiser investir no filho e ver o filho crescendo, para ele também vai ser bom financeiramente. E é gratificante. Né? Tem retorno, né? Tem retorno financeiro. Mas tirando, né, a parte financeira, mas o sentimental, né? Que o pai às vezes fica, será que meu filho vai mesmo? Será que vai vingar? Né? Às vezes tinha muito disso antigamente. Mas será que o filho vai vingar? Né? O pai às vezes está com dúvida, será que meu filho vai, não vai? Você chegou a ter um pouquinho desse... Não, né? Não cheguei a ter, porque assim, eu acho que trabalhando vai dar certo, a Thaís trabalhando vai dar certo, então eu sempre fui muito positiva nisso, né, só que antes, quando começa assim, dá um probleminha, eu falo, você quer que a gente entre em falência? Aquele surto só momentâneo, depois você fala, não é. Não, momentâneo. Nossa senhora, era um alto e baixo no comecinho, que não, bem no comecinho, mas o filho, é assim, para mim, eu posso dizer, nossa experiência minha e do meu marido foi muito gratificante ver a Thaís crescendo dessa maneira. A parte de técnica, que cresceu muito, e a parte emocional também, que cresceu muito, né? Então, é bonito de ver. E ela crescendo e querendo novos ares, né? Vocês sabem que agora ela tá querendo novos ares. Né? Ampliar a clínica. Quais foram os maiores aprendizados aí nesses 5 anos de clínica? Indo para 6 já, né? 2019? Já passou da primeira renovação, já indo para... A gente vai fazer aniversário da Sou Ricos como franquia e vocês ali comemorando quase que junto com a gente, né? Começou mais ou menos na mesma época. Foi um ano a menos da franquia. A franquia vai fazer 7 anos agora. Então são 6. Nós iniciamos em 2019, janeiro. Nossa. Primeiro dia do ano, nós iniciamos. Começou de o ano 2019. Já e passou um pouquinho, entrou a pandemia. 20, né? Foi 20. Foi 20, era começaram em 19. Mas vocês ainda estavam no início do projeto, ainda quando entrou a pandemia. E vocês, como é que encarou os aprendizados aí de uma pandemia, né? Profissionalmente... É um pouco errado pensar assim, mas a gente parou uma semana, se paramentou, trabalhava igual um astronauta. Porque a gente não entendia como que funcionava o vírus ainda, ninguém entendia nada, mas a gente não parou, porque nenhuma área da saúde parou, né? Sim. Teve clínica que parou, mas a nossa não. O povo ia passear na clínica, foi uma das épocas que mais vendeu. Eu acho que é porque todo mundo estava em casa. Só podia ir para consulta. Médicas, a então gente atendeu muito. Virou uma oportunidade. Bateu meta atrás de meta. Isso é uma história que a gente escuta de todo mundo. E a própria franqueadora, ela cresceu muito na pandemia, ela vendeu muitas unidades. E a gente não ficou doente.
Olha que bênção. Graças a Deus. Eu não fiquei nenhuma vez. Eu não peguei Covid nenhuma vez. Fiquei gripada, fiz o teste e não deu. Pode ser falso, Sim, negativo, né? Mas não fiquei. Mas e o aprendizado, assim, de gestão, de vendas? O que ficou de aprendizado aí que você fala, cara, esse negócio aqui, qual que é a cultura de vocês hoje que você fala, isso aqui é o que faz o negócio girar? Que vocês construíram nesses Eu 5 vi que para 6 vocês anos. tiveram uma troca de equipe agora e passou um mês e já estava acelerando de novo. Sim, sim. Vocês entenderam hoje qual que é o segredo do negócio? Aonde que... Gui, eu gostei de ver que eu vesti realmente o que você falou, né? Eu vesti a camisa do comercial, da avaliação, do CRC. Peguei o Juliano pelo pescoço e falei, vamos lá, me ajuda, vamos pra cima. Que orgulho de você, ele você é adora. muito guerreira, tá? demais. E não deixei a peteca cair, deu certo, a clínica continuou bem, não deu prejuízo, né? O meu medo era dar prejuízo na primeira troca, né? E não deu prejuízo, foi bem, e eu já montei a equipe de novo, consegui treinar a equipe, foi difícil. Foi Imagino. difícil, consegui treinar e acelerou. Então, eu vejo que, assim, precisa de energia, é isso, é energia. E agora eu vi que a pessoa animada, eu preciso de pessoas animadas lá na clínica. E eu acho que é esse o sangue, é esse o segredo. É a equipe, realmente, é a equipe, não tem jeito. Equipe, clima, É né? equipe, Motivação. clima, é motivação, é foco na meta, né? É. E vamos pra cima. A meta Porque, é uma assim, direção. o resultado Onde a a gente gente tem que a gente entrega excelentes tratamentos, a gente já tem um padrão de entrega, a gente já tem um padrão de confirmação, a gente já tem um padrão de material. Então, a gente já tem a receita do bolo, é só colocar o cliente para dentro, o paciente, é só pôr. Então, para pôr o paciente para dentro, é fazer o comercial funcionar. O que o Juliano falou, o comercial tem que estar ativo. É o coração do negócio. Né? É o coração do Coração. negócio. É o coração Olha do lá, negócio. o coraçãozinho roxinho. Coraçãozinho roxo. Sabe o que dá certo? É assim, porque a gente não... por exemplo, a ASB falta. A gente sabe ir lá e resolver o problema. Sabe? A gente faz tudo, né? A recepcionista não vai, então a gente sabe. É isso, essa interação dentro da clínica, a gente saber tudo, isso deixa o funcionário também assim, ó, elas não ficam dependendo muito de mim, né? Então a gente sabe vai fazer. continuar com você aqui, eu A sei gente você aqui. sabe fazer o A gente serviço. faz tudo. Que 5 anos atrás vocês não teriam Não. essa maturidade, essa tranquilidade Não. toda. De... Não, eu fazia desde o começo. Porque lá no Mas centro hoje eu aprendi você tudo, né? desenrola com Eu assim, desenrolo tudo. Não vai dar certo esse, a gente vai contratar, vai sim. treinar. Eu não tenho Não medo mais de desespera perder mais, ninguém né? e Uhum. bora pra cima. É isso vamos que pra cima. essa segurança, né? Essa segurança porque a gente vai e resolve e é gostoso a gente resolver. Mesmo a gente às vezes fica bem assim, puxa vida, precisava faltar hoje, mas a gente vai e resolve. Nunca é um dia bom, né? E a gente gosta de ter resolvido, Uhum. entendeu? Mas a nossa equipe é muito importante, né? É. Cada um faz a sua parte, todo mundo é muito bem treinado. O Gui já viu a roda girando lá, viu o paciente elogiando na Sim, recepção, né? bastante. Então, isso que faz a Andrômeda ser referência Uhum. em elogio, em nota, e é isso que a gente fica satisfeito, né? Toda a roda gira, né? Sim, então, não é só uma meta batida, um Não faturamento bom. Mas É São o clientes paciente felizes, feliz. satisfeitos, não tem reclamação, pelo contrário, só tem elogio. Você quer voltar para casa mais feliz Eu do que fiquei além de feliz. ver, números tão positivos, legal. Mas não é, você tem um É monte de entrega, gente, né? É A entrega. Isso é Luana ligou impagável. esses dias. Tem um reclame aqui, mas assim, doutora, eu acho tão diferente, é que eu tô ligando pra entender mesmo. É seu mesmo? Olha, eu acho que não. Eu vou confirmar. Não é seu mesmo. Porque é tão improvável, né? E como? Não, tá bom, é isso mesmo. Não era. Não tem como, não é. Depois de alguns anos aí, né? Vocês chegaram nos 5 anos da franqueadora, que é o contrato de franquia. Como é que foi essa renovação aí? Decidir pela renovação da franquia para poder estar continuando aí no projeto de vocês. A Gui é a nossa vida, né? É meu emprego querido, meu trabalho, é a nossa dedicação. Não teve nem dúvida, né? Não Não foi teve nem assim, questionamento. conversar. Aliás, a Só gente foi. nem sabia que estava vencendo. Avisaram só a vai. gente, avisaram a gente que a Às gente não vezes sabia. eu olho assim, eu falo assim, o pessoal fala assim, mas a marca é do André, a marca é a Sorrix. Eu falei, cara, a marca é sua, aí na sua cidade ela é sua. É o teu negócio, porque a Sorrix ela vai continuar acontecendo, vai continuar viva
daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Então, é sua. Daqui a pouco a gente está tendo que falar de sucessão, né? Vai vir filhos, e aí o negócio ele tem que continuar perpetuando. Ele vai continuar. Então, às vezes eu olho o franqueado muito preocupado. Mas eu tenho que ter a minha marca paralela. Eu falei, cara, a marca na sociedade, ela é sua. Você é franqueado, essa marca aí, esse roxinho, né? Vocês, inclusive, vocês trocaram lá a fachada de vocês, ficou maravilhosa lá. Tava Tá, velhinha, né? Agora a Andrômeda, Tava você cansadinha. entra lá no início da avenida de Você já vocês, vê. você já vê aquele roxão bonito lá, brilhando, ficou lindo lá. Então, muito legal vocês fazerem essa renovação de vocês aí. Né? Como é que faz agora que a gente vê aí que essas participações de vocês nos treinamentos, em todas as convenções, em todos os eventos que a franqueadora... Vocês acham que isso daí realmente coloca energia para vocês continuarem acelerando? Porque vocês participam de tudo. Sim. Restart, Venda Mais, convenção, treinamento de líderes Advanced, vocês estão lá, vocês Eu não... peguei desde os primórdios, né? A gente Imagina. foi numa ascendente, né, Gui? Nossa, eu só tenho que agradecer, principalmente o Restart. Porque me pegou, assim, num tanto, me mudou num tanto. Virou me uma girou. chavinha. É, Tá vendo, foi, gente? Foi muito bom. Participem do Restart, porque a gente sabe que a vida do dentista dentro da clínica, principalmente o franqueado que atende ou que faz avaliação, é difícil ele largar ali 2, 3 dias. Largar, que a gente diz, né? Na cabeça dele, até ele entender o quanto que ele vai ganhar, ele acha, não consigo largar a clínica. Mas é transformador, não é? É transformador. Ô, Nath, e vou ser sincera, até tava conversando com a Carla, né, minha mãe, né, esses dias, mãe. Eu tava na função errada. Eu estava fazendo 100% das avaliações e a questão do comercial, e treinando comercial ao mesmo tempo. E eu não tava dando foco no comercial, o que eu deveria dar. E ver o Restart funcionando, como as clínicas funcionam, com um avaliador full-time focado na meta e uma pessoa cobrando, e ver a questão funcionando, tudo funcionando do jeito que funciona. É uma orquestra, né? Eu falei assim, gente, eu tô cansada ali, eu não tô fazendo o que eu deveria fazer, eu preciso de uma avaliadora, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E eu falei pra ela, nossa, agora flui, olha que coisa linda. Tá funcionando. E não acontece se você não se não que eu permite estivesse participar. fazendo errado, até porque eu peguei e vesti todas as camisas e sim. funcionou. Não funcionou tão bem quanto tá agora, mas funcionou. Até porque eu tava... Só eu, né? Tava sozinha em janeiro. Mas foi lindo de ver que é uma receitinha de bolo que eu tô replicando que tá E funcionando. você aceitar de que ver tem coisas que você vai precisar mudar, de repente. uma mudança. Porque você vê que, poxa, aqui funciona muito bem desse jeito, vou aplicar lá. E eu tô feliz. Feliz. É muito gostoso isso. Entendeu a mudança, fez, e era um ajuste, que às vezes em outro lugar... em outro lugar a pessoa vai ficar como avaliadora mesmo e vai dar certo. Mas você viu que a sua orquestrinha ia funcionar impecavelmente com esse Painel de gestão à vista. No dia seguinte a gente já pôs pra funcionar. Já coloquei essa RC com headset lá ligando. Focada. Nossa, que delícia que tá ver todo mundo funcionando, todo mundo fazendo. Agora você tá como maestra, realmente. E o que tá caindo, a gente já mudou, não funcionou aqui, não teve avaliação, não teve presença num dia, já mudei o que tava precisando mudar. Nossa, tá funcionando. E eu tô conseguindo pensar fora da casinha, então é muito legal mesmo. O Restart foi excepcional. Gostei muito, a Carla poder ver também as coisas diferentes, né? Porque a gente fica fechadinho ali, né? A gente acaba entrando numa rotina. Tem que abrir esse olhar um pouquinho, né? Permitir. Acho que isso que é legal de você estar dentro de uma rede de franquias, onde você tem outras pessoas que participam da mesma dor. Cada um, né? Faz de um jeitinho, né? E compartilha as alegrias também, e às vezes né? a pessoa tá tendo sucesso lá e a pessoa, cara, o que você tá fazendo? Sim. Que tá dando certo. Eu achei legal, ó, a gente conheceu Carapicuíba. Sim. E Carapicuíba foi conhecer São Miguel. Essa semana, né? Eu falei assim, mas o que elas têm que mudar? Já tá indo tão bem. Mas agrega. Aí eu conversei com ela e ela falou, Nath... E porque eu falei, poxa, é difícil, você já é uma inspiração e vir aqui fazer o Restart. E ela falou, voltei outra pessoa, já trouxe mais isso. Porque é possível você pegar a inspiração dos outros. Ela já era o primeiro lugar da rede, sim. E ela foi lá e ela falou. Mas eu acho que isso é muito legal da liderança, né? O líder, quando ele tem humildade de falar, eu posso mais, eu posso melhorar mais, eu estou aberto a escutar novas ideias, é onde ele cresce mais.
né? Por mais que ele já tenha sucesso, não existe nada tão bom que não possa melhorar, né? E aí o Peter Drucker vem e fala pra gente, é tudo aquilo que pode ser medido, pode ser melhorado. E aí ela foi lá e olhou e falou, nossa, eu preciso controlar isso, eu preciso controlar isso, eu preciso isso. E é um crescimento realmente, uma rede, ela dá essa oportunidade pra gente, né? Você que esteve lá, Thaís, você e a Carla, na hora que vocês viram a clínica, aquelas outras clínicas funcionando e voando, vocês olharam pra dentro de vocês e falaram, putz, eu também posso. Com certeza. Eu voltei falando, eu vou fazer isso acontecer. E tá acontecendo. Tá acontecendo. No dia seguinte, eu mandei foto para todo mundo. O painel de gestão à vista e a gente já começou acelerando. No dia seguinte, já foi outra história. A gente já tá subindo lá no ranking, que a gente nem aparecia. Eu lembro no início do ranking, a Thaís falando, Guilherme, meu nome não tá aí no ranking. Eu não tô vendo meu nome no ranking. É claro, tava lá em último. Falei, Thaís, vai buscando. Tá tão bem. Aí, agora ela tá no primeiro lugar. E a gente fica muito feliz, porque... Primeiro, porque vocês participam de tudo. E a gente ama dar a mãozinha pro franqueado e trocar ideia e conversar e fazer parte, né? Eu falo que desde que eu fazia consultoria de campo, eu fui participando da vida deles. Então, eu consegui ajudar. De domingo, tava... Nath, eu vi que você tá na missa, então eu vou ligar depois, assim, porque eu falo o tempo inteiro com eles. E a gente gosta quando vocês estão perto. E vocês participam de tudo. Pra gente não tem sentimento mais gostoso do que ter vocês pertinho e acompanhar a evolução. E ver, poxa, a gente tá conseguindo ajudar a fazer a diferença. E eles sem vontade, você não faz nada. Você pode estar lá só de corpo presente. Vocês querendo, a gente trazendo e... Putz, coisa mais linda de ver. Mas, Thaís, eu sei que você é uma pessoa que estuda bastante, né? A sua mãe vem com uma experiência, assim, gigantesca do mercado financeiro, e eu sei que você hoje tá fazendo MBA, tá aí, tira o seu sábado para poder ficar o dia inteiro estudando, né? Sim. Eu sei que, às vezes, o sucesso, ele tem cheiro. O sucesso, ele tem um caminho e, às vezes, as pessoas não estão dispostas a pagar o preço para poder seguir esse caminho. Tem gente, às vezes, que quer o resultado, mas não quer pagar o preço que tem um caminho. Vale a pena? Gui, eu sou inquieta. Eu não consigo falar que para mim... assim, eu vejo pessoas que ficam acomodadas e me dá uma coceira. Eu fico, por que a pessoa é assim? Porque para mim não encaixa. Claro que vale a pena. Claro que a gente tem que buscar mais, todo mundo. Gente, o mundo é gigante, a gente tem que conhecer tudo. Eu sou assim, eu gosto de olhar pra isso também. Fico, cara, são 8 maravilhas, eu não conhecia elas ainda. Exato. Tem muita maravilha pra eu conhecer. Não falo só de fisicamente, assim, eu sou taurina, eu gosto de comer bem, né? A gente tem que... Nossa, eu tenho muito prato pra comer ainda. Eu quero escolher onde eu vou comer. Eu vejo as postagens do Gui, aquelas carnes maravilhosas. O Gui não Gui pode sabe o que eu tô falando. comida. Tem tanto vinho gostoso. É isso, gente. Tem a gente muito vinho pra tomar nessa vida. São os prazeres. Eu sou boêmia. Eu trabalho work hard, play hard. Eu trabalho para buscar qualidade de vida e eu acho que vale a pena. E essa qualidade de vida é conquista. O que a gente entrega para o paciente, assim, eu posso não estar pondo a mão na massa, mas cada protocolo que a gente entrega lá e eu vejo os pacientes chorando, felizes, é aquele... Não, com certeza. Aquece, sabe? Ali, porque sim. toda orquestra só funciona porque a gente tá fazendo, porque a gente tá correndo atrás. Então, não é só meu bife gostoso que eu vou comer depois, mas é o paciente que vai comer isso depois também. Tipo, vai tá satisfeito. Eu tive a oportunidade de estar lá na sua clínica e ver um cliente pedindo para poder fazer avaliação no Google. Sabe, ele terminou a avaliação e falou, gente, aonde fica aqui? Aonde que eu faço a avaliação no Google de vocês? Porque eu tô muito feliz com a entrega de vocês aqui. Eu vi isso acontecendo. Poucas oportunidades na vida a gente pega esse momento mágico. É bonito. Né? E eu vi isso na clínica de vocês, me deu até arrepio só de lembrar disso, que eu lembro que era uma senhora e ela abraçou a recepcionista. Ela tava tão feliz. O vídeo que eu postei ontem, a paciente pediu pra fazer, que ela tava com a prótese e ela falou assim,
você escuta, porque a gente tá dando brinde de Dia das Mães, a gente tá dando batom esse mês. E a gente fez uma festa, né? As meninas entregaram pra uma paciente. Ela, escuta, eu entregou minha prótese, ela foi pra ajuste. Entregou minha prótese, mas eu não ganhei isso, porque ela comprou no mês passado, né? Tá entregando Não agora. tava no das mães ainda. Não tava no das mães. Ela, não, mas vem cá. Dela, porque assim, eu queria também. Daí ela, tá, vamos dar. Não, porque eu queria mostrar pra vocês, eu tô gostando muito e tal, que só ajusta aqui e linda. tal. A gente deu o brinde, né? As meninas deram o brinde, e gravou, ela super emocionada, falou que adorou a prótese e o atendimento. Que legal. Pediu pra gravar o vídeo, gente, que Gente, coisa mais isso aí é linda. impagável. Da minha sala eu escuto, né? Então, tem paciente que fica igual o último, né? Que é amigo do seu pai. Ele fez um trabalho muito grande conosco. E eu conheço a voz dele, né? Normal, assim. Mas a voz dele elogiando a doutora Renata. E, tipo assim, sabe? Quase chorando. Nossa, ele fala... Nossa, menina, que trabalho lindo. Eu adorei. Eu gosto muito de ouvir, porque a minha sala fica bem perto Ela dos fica perto da dentistas, prótese, né? ela escuta Eu tudo fico da prótese. perto da sala. Então, quando acontece alguma coisa errada também, que às vezes dá alguma coisa que a pessoa não gostou da cor, Ela já me alguma coisa, ativa, né? Thaís, ele não gostou disso. Thaís, olha o que tá acontecendo. Mas a maioria, nossa, foi muito bonito o elogio. Não, ele pediu pra gravar vídeo dessa vez. É muito bonito. E o dente ficou maravilhoso. Maravilhoso. Como é que vocês fazem para poder fazer essa orquestra funcionar, né? Lições de liderança aí. Que vocês, tem muita gente que nos escuta aqui, que às vezes, como que faz para contratar a pessoa ideal? Você contratou as meninas agora que 2 furacões e deram muito certo. Antes delas, você também tinha um furacãozão lá que também dava muito certo. Onde que tá esse temperinho de vocês duas aí, que para montagem de equipe, para ter tanto sucesso assim? A Gui, eu não sei, eu acho que é um dos maiores desafios para todo mundo hoje, é montar a equipe, contratar, tanto que a gente teve que mandar embora recente, até brigou, foi difícil, mas nós temos algumas que a gente valoriza. Vocês têm algum segredo aí, porque vocês montam. Nós temos algumas que a gente valoriza sim, muito. A gente mantém. E mantém, a gente segura, né? É essa questão. Dentista, a gente contrata e a gente acompanha, né? Quer saber se a pessoa tá entregando bacana. Bem legal o trabalho. Não tem como você fazer um teste, né? Tipo, contratar a pessoa assim, entrega um dente aí pra eu ver se você tá fazendo certinho. Não tem como. Você tem que ver depois que a pessoa entregou, se tá certinho, se o paciente gostou mesmo. Sempre tem um feedback desse paciente. Se a pessoa tá indo bem, você dá um pouquinho mais de responsabilidade, dá esse feedback que ela tá indo bem, dá um pouquinho mais de trabalho para essa pessoa, para ela continuar. A Mari começou como clínico. Eu notei essa vontade dela como clínico. Porque eu perguntava para ela, olha, tem esse trabalho aqui, eu sei que você é clínico, você quer fazer? Quer aprender a fazer? Quero aprender. E é engraçado, né? Quero aprender. Tudo quero aprender. Eu falei, opa, isso é tem legal. Fome. Com quer certeza aprender, quer crescer. A Mari vai ser uma das primeiras que vai estar assistindo a gente aqui. Mas a primeira vez eu vi a Mari, ela tão quietinha assim, eu falei, ai, cara, será que vai? Será que não vai? Aí eu fiz um teste de perfil comportamental, né, com várias pessoas ali. E aí o tubarão dela deu muito alto. Eu falei, cara, que estranho, porque ela é tão introvertida, tão quietinha, não se misturou muito, não falou muito, né? E ela não fala muito, mas aquele tubarão ali aflorou de uma tal forma que... que depois que você começa a conversar com ela, você vê o jeitinho, a simpatia, eu acho que ela tava ainda... Ela tem orgulho de trabalhar com lá que na coisa, clínica. tem que ter mesmo. Ela manda, ela escreve, ela tem orgulho de trabalhar lá. Então, a vontade de aprender é muito legal, e isso qualquer funcionário, você identifica rápido. Quando a pessoa não quer, tem que empurrar, não tem jeito. Então, era muito melhor, por exemplo, outros funcionários, a gente tinha que dar uma travada, que queria sair fazendo, é muito melhor. E daí é esse perfil. Sim. Eu acho que tentar identificar isso o quanto antes. É melhor você segurar o louco do que ficar empurrando o tonto. Né? Exato. Eu acho que é esse perfil. A nossa auxiliar, né? Vou até mostrar esse vídeo pra ela depois, ela vai ficar super feliz. Que é isso, ela quer fazer até recepção, se deixar. Porque ela quer tudo. Proativa. Proativa. Ela gosta bastante. Eu tava comentando com o André. Falei, André... É uma equipe muito boa. Falei, André, a Carla e a Thaís, elas têm um temperinho lá que elas estão achando as pessoas, umas pérolas aí que é difícil de achar. A gente sabe como é difícil de achar
e manter. A recepção tá há bastante tempo, né? A Carol tá há bastante Nossa, tempo com a a gente. Carol, lembro dela. A Carol arrasa lá na recepção. Ela conhece todo mundo por nome. Porque ela olha, ela sabe. Bate o olho, sabe? Você Oi, sabe dona que a fulana. recepção, assim, dava problema. Entrou a Carol, agora a recepção é uma paz, sabe? Nenhum paciente tá reclamando, Tá sabe? tudo certinho. Ela organiza do pacientes jeitinho dela, elogiam. com calma. Ai, gente, tem coisa melhor que E o negócio rodar e você não ter E esse preocupação. conta aí pros franqueados, para todo mundo que tá nos assistindo aqui, como que faz para manter a gente tanto tempo assim, gente motivada? Como que vocês fazem para poder fazer Essa isso? Porque questão. esse é um dos segredos do negócio. Porque às vezes o líder tem até energia, mas ele troca tanto de equipe que ele não consegue manter uma regularidade. E vocês estão conseguindo fazer isso com maestria. Mas é assim, eu vou falar por mim, porque eu já fui funcionária, né? E eu já trabalhei muito tempo num lugar porque as pessoas me respeitavam muito. Então, você se sentir respeitada e valorizada, nossa, a gente não desrespeita funcionário, sabe? É uma coisa assim, eles estão ali para ganhar o dinheiro deles com Dignidade, dignidade, né? sabe? Não tem que tratar bem. E se ajusta, né? A Rosi, por exemplo, a gente ajusta horário, tem algumas folguinhas, Uhum. então a gente ajusta essa questão. Fica sempre bom é ali mais pra ele confortável, também, né? aham. Mas a Carol, quando ela precisa fazer alguma coisa extra, né? Então a gente sempre dá essa flexibilidade. Então é tudo muito bem conversado, tudo por favor, por gentileza, sempre o que a gente puder fazer. E principalmente, né? Elogiar, tudo é muito bem feito, tudo é com regra, né? Tem o POP, tudo tem POP, né? Isso aqui é regra. Por exemplo, né? Regra, nossa, nunca desmarcar um paciente. Ah, faltou a prótese. O que está acontecendo? O laboratório atrasou alguma coisa? Não pode desmarcar o paciente. Eu primeiro ligo pro laboratório, tento fazer tudo possível do que ir direto desmarcar um paciente, por exemplo. Então, eu ponho travinhas, a recepção sempre vai me avisar. Respeitado, pra ela Exato. não Então, não tem se um fluxo adiantar. que a gente já conversa. Então, tudo isso é muito tempo de saber os problemas que dá, né? Porque laboratório é depender de muita gente ao mesmo tempo, né? Então, a gente precisa travar todo mundo junto. Então, Porque se dependesse só de você, eu tenho certeza que ia sair tudo. Mas você depende não dos consigo, outros, vou ficar né? maluca, O né? que vocês Essa fazem questão. lá de campanha motivacional, de evento, premiação? Vocês fazem alguma bolinho? Leva a equipe pra pizza? Como é que vocês fazem isso, essas A gente coisas já lá? fez muito, Gui. A gente já fez quando batia a meta. Hoje em dia... Quando batia, agora tá batendo recorde, né? hoje em Agora não é dia- mais meta. Agora não é essa questão. A gente tá focando mais na junção mesmo. Ter uma equipe bem unida. Todo mundo ciente do que tem que ser feito. E não só em foco, porque antes era só a questão de sair comer. Entendi. Então, a gente perdia um pouco o foco da vontade do negócio. Ficava meio que obrigação, sabe? Quando é direito adquirido. Sim, Não, isso a questão agora a gente precisa ter uma clínica saudável. A clínica saudável bate meta. Não era para ser esporádico, só para sair comer. Sim. Então, agora a gente vai ter uma constância disso. Não é para sair comer. E sim, a gente tem uma qualidade de vida lá. Qualidade de vida é uma constância, Sim. é sempre estar feliz, é sempre estar fluindo, é sempre ter Independente se paciente vai assim. sair pra comer ou não, Exato. você tem que vir trabalhar no dia Exato, primeiro, não é mais direito feliz adquirido. novamente. Não. É isso. A gente tava entrando numa coisa que não tava legal. Mas a gente acabou de fazer um brinde lá com as meninas. comemorou, um- claro. Celebra, não deixa de celebrar, Celebração, né? sim, a gente vai ter. Mas essa questão do direito adquirido tava dando até briga entre onde ia, porque a outra fez pecuinha com a outra. O que era pra ser porque uma era coisa ser- boa, começou a virar confusão. Eu não sei se outros empresários já tiveram isso, Ah, eu eu acho que vão me aposto que entender. Acontece. Aposto que sim. Acontece nas grandes, boas famílias aí. né? Não, Então. a gente lá fica, vamos comer pizza? Vamos comer onde? Ah, não, Deu a gente já briga comeu uma pizza. Que lá vez. o clima é muito bom, a gente faz piada, mas Deu Pra mim briga. não tem briga. problema se a gente for comer o Gui só pizza quer comer sempre. pizza. Por mim, eu falo pra Nath, pode bater mais meta aí todo dia, porque eu gosto de comer pizza todo dia. Aí eu já tô querendo mudar. Eu já falei, Gui, vamos juntar duas e fazer uma outra coisa. Então, o certo é assim, você tá comemorando, sim, comemora, mas não virar uma obrigação e uma Não. briga. Tem que Porque ser, tava- porque tava- simplesmente tava um é clima onde você pesado. tem que chegar, Não, né? não pode.
Bom, a vantagem de vocês estarem com um time redondo, aí uma das, né? Uhum. É que vocês já conseguem ter um olhar de... E tem bonificação, é claro. Sim. Tem. Não é só, vai comer, não vai, não vamos mais comer, então Não não é tem pela nada, comida, né? né? Não é pela comida Não, também, Não, né? eles são motivados. Sim. Não é só o clima e a energia, tem uma Isso sempre motivação. Aliás, a gente acabou de falar, a gente também é movido a Aham. isso, né? Comer bem, fazer viagens, né? Tomar um vinho bom. Com certeza. Motivação é tudo. E vocês terem esse conhecimento de contratar, de dar feedback, até de demitir, consegue abrir o olhar de vocês. Vamos começar a ter um olhar de ter mais uma unidade, de crescer. O que motiva vocês a terem já esse olhar de crescimento, de virar um multifranqueado? Eu acho que vai doer menos agora do que no Uhum. começo. Eu acho que o antes dava um pouquinho mais de medo a questão de... A incerteza. Frio na barriga, né? Frio na barriga. Eu acredito que eu fazendo avaliação, eu falava, não vou ter tempo, não consigo conciliar tudo. Mas hoje em dia, com a visão de Macro, né? macro, vendo de cima, vendo a orquestra... Agora você entende que você conseguiu ter uma avaliadora ponta firme, que você pode treinar uma pessoa, identificar o perfil e treinar. Isso existe. Que isso existe, né? Tanto é que a gente vê multifranqueados com várias unidades e tocando orquestra. E você pensa que eles não têm demissão, tudo acontece também. Sim. Mas vai aprendendo a tocar e vai virando, né, uma potência e vai crescendo. Sim, são pessoas certas, com um treinamento certo, Uhum. com motivações certas, que a gente consegue fluir, Evoluir, né? olhar para mais uma unidade. Que conselho vocês dariam para uma pessoa que está querendo entrar para a franquia, para esse modelo de negócio de franquia? Não, seria... pode ir, vai com certeza e vai com garra. Não desiste no primeiro desafio, porque os desafios vão aparecer, mas que vai dar certo. É que tem gente que tem esse olhar assim, eu vou comprar uma franquia, E vou ficar vou paradinho. ser investidor. É. Mas isso não existe, né? O Gui até fala de Os cheiro. Se pacientes você vão não chegar sente o entrando cheiro do assim, negócio, não vai. Você Não vai vai ter que buscar, vai ter que batalhar, fazer tem que funcionar. trabalhar, fazer acontecer, né? A gente Uhum. entrega um monte de ferramentas e treinamentos, mas se a pessoa não tiver, de fato, sendo dentista ou não, se não tiver ali presente, afim, sentindo o cheiro do negócio, as coisas Você vão contrataria acontecer. um dentista? Você, como sócia investidora? Como assim? Você teria compraria uma franquia sem ser uma filha dentista? Eu acho que sim. Sim, porque Contratando um dentista. a franquia dá o modelo, Uhum. né? Eles têm um sistema que trava muita coisa, que se você fizer direitinho, conforme tá Vai o fluir. sistema, Uhum. vai você cobrar certo, colocar o sistema, né? Desde o impresso, que você vai usar aquele impresso para Uhum. aquela coisa. Então, todo o esquema é certinho. São travas Parece de um segurança, reloginho. né? Tem bastante Essas travas trava de mesmo. segurança Os te guias, deixam né? mais confortável, né? Nas conversas que a gente já teve com o Rogério, com o André, o Rogério fala muito isso. O modelo, faz Tem o que assinar modelo. até a avaliação, né? Faz o modelo que você não vai ter problema. Uhum. E quando dá algum problema, por exemplo, a gente teve um problema, a gente estava fazendo fora. Mas eu não, Vai dar errado na hora que você tenta, Mas dá eu uma não sei- desviadinha ali. eu não sei se vocês sabem, mas vocês duas, vocês fazem parte da construção do sistema, da franqueadora, porque vocês estão lá desde o começo. Desde o início. A Thaís já discutiu bastante. Sim. Faz assim, faz daquele jeito. Hoje tá que a do gente jeito que agrada, tá, né? com Com certeza a- é fruto que com vem a de vocês frente. duas aí também. A gente deu algumas ideias mesmo. Porque a gente tá lá, tá desse jeito, mas e se fizer desse jeito, vai Tentei ler o melhorar. Rogério essa semana pra ele mexer com os juros lá de novo. Se fizer desse jeito, vai melhorar. Tem coisa que até mesmo, olha, tem que fazer desse jeito, porque não tá dando certo desse jeito, né? A gente tá tendo reclamação de paciente por causa disso. Eles vão e arrumam. Então, Uma troca a gente, saudável, né? Sim, Bom. aí é bastante aberto, né? A opiniões. é. Até porque a gente quer que vocês evoluam, cresçam, e vocês que estão ali com a E a mão gente na é massa. pioneiro na questão lá Sim. dos pacientes mais antigos, né? Uhum. É uma das questões também. Total. Olhando aí para essa visão de futuro aí, daqui a 5 anos, 10 anos, onde vocês se enxergam? Tá atravessando as perguntas. Pulei? Não, é daqui, ó. Não, pode Ah, não, pular, eu sei pode que pular vai ter ela aqui de novo, Pode mas eu fiquei curioso aqui, né? Eu Daqui a gostei. 5 anos, 10 anos,
né? Aonde que vocês estão se enxergando aí? Olha, daqui a 5, 10 anos eu já vou ter formado uma família. É que você tá noiva faz tempo, Eu tô hein, noiva Thaís? faz Eu tô de olho que você Vai falou ficar cobrando 6. ela aqui assim no podcast. Manda um recado aí pro noivo Faz tempo aí, não, ó. faz um ano. Manda um recado pro noivo, fala, É, o parar de namoro que cozinhar aí, ó. começou lá na... Faz tempo, namoro faz tempo. Demorou pra noivar. Já vou ter formado uma família, espero estar morando numa casa, porque hoje eu tenho um apartamento que é muito bom, mas eu quero conquistar uma casa, então eu tenho essa coceira de ter mais coisas, de conquistar mais coisas. E eu acredito que me vejo sendo dona de mais unidades e gestora, né? Empresária. Eu também vejo vocês. Me vejo assim, sim. E você? E você, Carla? Então, eu já trabalhei muito, né, Gui? Eu já trabalhei Seu bastante. olhar já é um pouco... Não, mas a gente ainda pretende ampliar um pouco mais essa situação, né? Não sei se pode falar aqui já. Ou coisa parecida. Carla vai ficar só no conselho. Não, mas conselho pode. Lá financeiro home aí, office. Mas daqui a algum tempo, daqui a um ano mais ou menos, eu vou continuar sócia, mas eu vou fazer mais em casa mesmo. Vou fazer toda a parte financeira, porque eu acho que a parte financeira Ela é não bem quer largar, importante. Não vai? Não vou. Mas com essa experiência dela toda aí, eu tranquilo. Mas ficaria o tranquilo. que está acontecendo agora, de bem devagar, né? Agora vai ser adiado esse plano nosso por um tempo, mas o que está acontecendo devagar é que a Thaís está saindo, né? Que ela trabalhava muito na avaliação, e ela vai ficar com a parte da gestão mesmo, e eu vou ficar com a parte financeira. Porque como eu sou de Taubaté, então para mim é melhor que eu fique trabalhando um pouco mais em casa. O seu deslocamento, né? É muito distante. Então, vou vir 2 vezes por semana, né? E não todos os dias. E ela vai assumir mais essa parte de... Porque a clínica em si, né? Também exige que a gente olhe se a limpeza tá boa, se a faxineira tá indo, se a recepção tá fazendo o trabalho com maestria, comercial principalmente, que é uma parte os que ela tem treinamentos que... frequentes. Sim, ela às tem vezes vocês têm que participar de treinamento, dar uma ausentada da clínica. E os treinamentos E de funcionários interno, a parte de olhar mais... a clínica vai melhorar muito com essa mudança. Vocês vão ver como vai melhorar. Como é que pode, né? Vai melhorar pra onde? Se vai ótimo. melhorar muito. Vocês acham que as ações que a franqueadora está fazendo, que a Sorrix está fazendo para os franqueados, ela vai realmente subir o nível dos franqueados aí, melhorando a parte dos eventos, das palestras, das convenções? Tivemos agora no último evento o lançamento do nosso livro aqui, né, 84 perguntas aí, Sorrix, que é para ajudar os franqueados a vender mais. Tivemos um grande escritor escrevendo o nosso livro aqui, né? Então temos aqui, é fantástico. Vocês acham que essas ações que a gente está fazendo, que a franquia está fazendo, ela vai ajudar os franqueados aí a... Não tenho dúvidas, Gui. Não tenho Eu dúvidas. acho que já estão colhendo, já né? está colhendo, né? Já está colhendo, porque, por exemplo, o Restart, que a Thaís gostou muito, que deu um up na nossa clínica também, né? Então, eu acho que já estão deu colhendo. esse olhar nosso, né, pra gente, né? A gente já tinha resultados bons, né? A gente já tinha bons resultados, só que agora a gente tá acendendo. Profissionalizou mais ainda, Com né? certeza. E agora, treinamentos financeiros, nossa, eu não tenho dúvidas que vai ajudar quem tá entrando, principalmente, e quem já tá, né? Aí a gente acabou de receber agora, né? Faz uma semana, né, Nath? Hoje! Hoje faz uma essa hora, uma semana Pega atrás, aqui, tava ó. produzindo. Peguem o troféu aqui. Nossa, que peso! É pesadíssimo. Recebemos aí o troféu de excelência em franchising, né, pela ABF. Né, é o Oscar das franquias, e toda a nossa rede aí que faz parte desse troféu, que recebeu. Então, merecido, né? Merecido. é muito trabalho que a gente está fazendo para poder entregar o melhor para cada um de vocês aí. A gente sabe que tem muitos desafios para a gente fazer, tem muito que a gente melhorar, tem muito que a gente crescer, mas acho que humildade sempre para a gente poder tá ajudando o franqueado aí, né? E eu, pelo menos, tanto eu quanto a Natália, a doutora André, a Rogério, a gente está sempre disponível, né? Para onde a franquia vai, né? Estamos subindo o nível. Foi o primeiro troféu, vem aí prêmio Mais pequenas certificações. empresas, né? Outras certificações. Então,
A empresa está crescendo muito para poder ajudar. Qualidade Os das franqueados. clínicas como um todo, né? Sim. Eu vejo, eu tô acompanhando, eu tenho certeza que é só... A gente tá crescendo Só pra cima. muito. Eu lembro que Nossa quando equipe, né, quando eu a gente entrei tá- na franquia direto, né? Porque antes eu só era treinador, nós tínhamos aí 11 unidades, 12 unidades que batiam meta. Né? E aí, depois, na hora que a gente começou a fazer esses trabalhos, hoje a gente tem aí mais da metade das unidades todas batendo meta e batendo meta bem, com lucro, crescendo cada vez mais. Alegres, Gui, lucro, né? lucro. Vocês estão focando bastante em lucro. Porque antes tinha a questão de bater meta e a gente sempre bateu na tecla que é lucro primeiro. A meta é interessante. Sim, mas o franqueado vai estar feliz como? A gente fala, dinheiro, É gente. É dinheiro. dinheiro. Nosso negócio é O isso. recebido, principalmente, né? Uhum. Eu vejo que vocês estão ranqueando o recebido Uhum. também. que isso Sim, é muito estamos começando a importante. dar foco nisso. Semana que vem, não, eu vou dar spoiler aqui. Ah. Ela briga comigo que eu fico dando spoiler. Eu não sei Mas quando semana que sai. vem tem uma campanha bem legal aí de Eu falar- falei, vou ganhar a câmera, vou ganhar a câmera. Não fala que não, poxa. Fora as campanhas de Você já premiação que a falou, gente Gui, tem. eu já falei lá no negócio. Vamos lá, pessoal, pra gente poder, estamos caminhando pro final aqui já. E aí eu vou fazer um bate-papo aqui, um ping-pong Ai, aqui. meu Deus. Tipo Marília Gabriela. Vamos fazer rápido aqui pra gente poder. Não fiquem preocupados. Eu vou fazer uma pergunta, a Natália faz outra Pode ser aqui. ímpar, sou Pode par, passar, Tá bom. se eu não souber. Não tem passa e repassa, não. Pode Tem que responder. Passei. Pra gente caminhar pro final aqui. Ah, eu tô balançando. Vamos lá. Balançada aqui também. Uma palavra que te define. Cadê a ampulheta? Foco. Boa. Foco. Disposição. Um medo. Doença. Acho que é por aí. Pode ser igual, não tem problema. Um sonho. Viagens. Nossa, eu vou passar essa. Vai passar? Um sonho? Nossa. É que eu tenho não. tanto, não Fala dá pra... não. Fala o que vier na cabeça aí primeiro. Ai, mas não sei, um sonho é ver minhas filhas realizadas. Legal. Eu tenho duas. Esse aí é meu também. Um erro que te ensinou muito. Eu acho que o meu primeiro emprego. Eu tive Foi uma escolha experiência. errada, mas aprendeu. Eu não ligava muito, e daí eu aprendi que não é bem assim. Um erro. Um erro que te ensinou muito. Não ter paciência. Trabalhando nisso, né? Uma conquista que te enche de orgulho. Meu apartamento. Legal. Muito bom. Nossa, são tantas. Tem uma aí do seu lado. Isso. Família é? Amor. Tudo. Dá a mão uma pra outra aí agora. Ah. Dá a mão pra outra aí. Te amo, mãe. Eu te amo, filha. Um hábito que você não abre mão. O quê? Um hábito que você não abre mão. Tempo de qualidade, tomar um vinho. Voltamos no vinho. Uhum. A mãe vai Mas será falar, que tomar eu- vinho com a filha. Hoje é sexta. É um hábito de ação ou, por exemplo, Profissional. eu gosto muito de ter paz. Então eu faço Toma café em tudo paz. para ela ter toma paz. Café em paz, ela gosta. Eu faço tudo para ter Tempo paz. de qualidade também. É algo que você diria pra sua versão de 10 anos atrás. Ai, deixe-se acreditar, é minha tatuagem que eu tenho aqui. Deixe-se acreditar. Eu sempre falei isso pra mim mesmo. Eu vou mais, estude mais. Eu estudei pouco. Estudar nunca é demais, de fato. Algo que você diria pra sua versão daqui a 10 anos. A mesma frase. Eu sou bem Daqui a convicta. 10 anos. Algo que eu diria, tudo valeu a pena. Ah, Gostei. que lindo. Que legal. Olha, arrepiei. Um livro ou filme que te marcou. Eu gosto muito de Cidade dos Anjos. É um filme muito bonito. Livro, já li vários, assim, mas nada muito profundo, assim. Eu vou falar filme também. Eu gosto muito de um filme chamado O Encontro. Vou anotar aqui pra eu assistir, hein? É lindo esse filme. O lindo. Encontro. O Encontro. Um talento escondido. Eu falei, O da meu, Thaís a eu- gente Tomar já sabe vinho. aqui que ela falou nos bastidores pra gente. Canta? cantar escondido. Na verdade, é só quando bebe. Eu não sei não. Um talento escondido? Não. A filha sabe? Tá? Talento escondido?
Eu cozinho bem. Aí, Aí, tá ó, vendo? A aí, gente ó. não sabia. Mas esse tá Sua escondido? lasanha, sua Eu lasanha. cozinho muito bem. Esse é escondido? Não, né? Esse todo mundo sabe, A né? gente sabe. Tem algum escondido que eu não sei? Essa aqui eu vou pular. Tá bom. Uma rotina que você criou e ama. Na verdade é uma rotina normal. Quando eu consigo treinar de manhã e trabalhar no horário certo e sair mais cedo. Eu adoro sair mais cedo do trabalho. Quando eu saio muito tarde é difícil. Uhum. Eu gosto de ver o sol ainda. Não sair no breu ainda. Sua rotina. Eu gosto de ir pra praia. E Ai. tá virando rotina. Ai, que gostoso. O que Tá mais virando desafia gostinho. vocês como empreendedora? Eu acho que é controlar, é parar com a questão do bate-pronto. É você sempre pensar antes, às vezes até tomar um gole d'água antes de falar. Você não pode falar na hora. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. E A gente tem que... Sabe, a pessoa... Acontece coisas inimagináveis que você tem que... você não prevê, né? Você tem que Vamos tomar pensar. água mesmo. Vamos pensar o que a gente vai fazer. E o que mais realiza vocês como empreendedoras, franqueadas? É ver a orquestra funcionando. É lindo. A clínica indo bem, os resultados bons, né? A gente Porque sempre faz assim, né? Porque já Legal. teve mês que a gente bateu meta, mas teve prejuízo, Uhum. né? Porque a gente se descontrolou em algumas coisas. Então, manter tudo controlado e o resultado vem, né? E é bonito de ver o resultado. É Um muito bonito. conselho que vocês nunca esqueceram. Alguém que dê um conselho pra vocês, ou um livro, algum lugar que você fala que, putz, isso aqui é o meu lema. Eu não sei se vem da Foguete minha não mãe. dá ré. Eu não sei se vem da minha mãe, mas é assim, eu faço tudo certo para eu poder chegar na minha cama e dormir com a maior tranquilidade do mundo. Então, ninguém vai descobrir nada que eu fiz errado, entendeu? Dormir com paz. É dormir com paz. É. Isso pra mim não tem preço. Eu deitar a cabeça no travesseiro e falar, eu não menti pra ninguém, Não ninguém passei vai por cima acreditar, não honesta, passei por cima de ninguém. Verdade, isso Então, sabe, eu faço tudo assim, na maior justiça possível. Sim. É verdade, Isso isso é a muito gente leva gostoso. com bastante consideração lá na clínica. Qual foi o melhor sim que você já disse? Eu fiquei noiva, É, gente. Eu não sim, posso é falar que é marcante. diferente, é marcante. E agora eu vou falar porque eu falei sim pro casamento. Claro, pronto. Daí eu tive as filhas porque eu casei. Aí, ó, então, pronto. Esse sim realmente bom. É um tem sim, peso sim. grande. Não, mas daí ele vai ouvir esse podcast e vai ficar todo... Dá uma moral, vai, pro nosso investidor querido Sim. ali. Né? E o Quem melhor, escuta tanto em casa, né? e o melhor não? Às vezes falar não é importante, né? Que você já disse. Olha o silêncio. não sei. Tem vários, né? Que a gente dá muito não, de muitas coisas. Eu acredito que muitas vendas erradas, principalmente, a gente falou muito não, sabe? E deu certo, a gente trabalha muito certinho. Foram bons nãos, né? Foram bons nãos. Eu acho que esses são os melhores nãos. Vocês dois são referências hoje de recebimento na rede, de Sim. trabalhar a parte financeira. Impecável. Isso é muito legal e o resultado acontece. É né? bater no peito e falar, esse é o nosso valor, isso a gente faz certinho. Então, se você quer um bom trabalho, é esse o valor. Então, tem gente que chega lá, te dou 5 mil a menos. Quer agora? Às vezes você tá precisando, mas não, não dá. E isso fez com que vocês crescessem Sim, e fossem mais chegou, rentáveis né? aí. Foi uma crescente, né? Estamos chegando no finalzinho, as últimas 2 perguntas aqui. Vai, meu Nath. Deus. A minha é essa. Sucesso é? Realização. Ver os resultados. Positivos. Materiais. A última agora. Sorrix pra vocês é? Sucesso. Sucesso. É um bom negócio. Adorei. E não Legal. teve treinamento de jeito nenhum. Tudo isso que a gente Tudo falou isso foi no Foi improviso é mesmo. do coração mesmo. Eu é cheguei do com essas coração. perguntas prontas aqui, né? Agora deixa um recado pra gente poder finalizar aí, né? Pra rede toda.
deixa um recado para quem quer ser franqueado, né? Para quem mais? Gente, vem pro time. Essa equipe aqui tá, assim, dá vontade de abraçar eles e falar obrigado, que eles estão fazendo de tudo pra gente crescer e tá, assim, sensacional. A gente já pegou épocas, né, que foram difíceis, até a estruturação como um todo, mas a gente tá numa crescente de expansão, tá muito gostoso. É assim, é muito legal ver o quanto a gente tá sendo amparado, quanto a gente tá com estrutura, quanto que as clínicas estão indo bem e tá crescendo, todo mundo tá bem e eles estão dando um gás, eles são maravilhosos. Venda Mais foi maravilhoso. Foi né? muito gostoso. Nossa, e a gente barulho tá que assim. fazia lá dentro. Não, a equipe tá assim, espetacular. A clínica é muito boa, o padrão é muito top e se você vier, venha pra fazer um serviço bem feito, porque assim, a pra clínica somar merece. mesmo. Pra somar mesmo. Uhum. Porque assim, quem é ruim não fica, né, Nath? Não, fica. tudo, em todo ambiente, a pessoa que não tá afim vai sendo expelida naturalmente. Então Sim. aqui a gente é só campeões mesmo, né? Só, Que fala só. e É e um a gente padrão gosta altíssimo. de ver o outro crescer, né? Sim. Eu gosto disso, porque são franqueados tão próximos, né? Igual a gente E tá todo falando, mundo a gente dá- tem uma relação tão próxima. É uma vida, né? Um torce pelo outro, Sim. é uma delícia. Não, você entra, ó, Caçapava, você entra Jacareí, você entra... Nossa, você vê que são pessoas guerreiras, que a gente tá ali, que dá vontade de abraçar mesmo. Que a Ó, gente quer vamos bem. pra Bora, cima, vambora. bora, que todo mundo merece muito. Vocês merecem muito, a franquia merece muito, porque tá de parabéns mesmo. Obrigado. Obrigada. E você, Carla? Deixa um recado aí para quem tá olhando a gente, quem tá aqui vendo esse podcast, quem tá pensando em ser franqueado, quem às vezes não tá com resultado legal e precisa melhorar os resultados. Tem muito franqueado que às vezes vem aqui no podcast para poder aprender com vocês. Né? A pessoa fala assim, nossa, às vezes a pessoa tá lá na Bahia, tá lá no Paraná e fala, cara, deixa eu ver o que o pessoal lá tá indo falar no podcast para eu trazer um pouco dessa energia para cá. Deixa um recado para eles aí pra gente poder chegar no final. Olha, a franquia tá no caminho certo, porque ela quer que o franqueado tenha lucro. E ela tá fazendo tudo isso para que dê certo a clínica, que eles cresçam junto. Porque tem franquia que a gente conhece que a pessoa abre e o franqueado só quer receber os royalties e mais nada. Não, vocês estão fazendo com que o franqueado cresça para vocês crescerem também, né? Para vocês terem o resultado. Isso é muito bom. Vale muito a pena. Vale muito a pena. O negócio, nós como franqueador, a gente tenta fazer o máximo que a gente pode para poder ajudar. Essa é a nossa função como franqueadora. Mas o franqueado, ele tem que fazer a parte dele. Né? E vocês duas fazem isso assim com muita maestria. Né? Eu falo isso aqui para todo mundo que está nos escutando aqui, falo aqui na mesa, olhando nos olhos de vocês duas, né? Muito orgulho de ver gente de tanto sucesso como vocês duas Obrigada, aqui. gente. Eu Obrigada. conheço muitos empresários pelo Brasil inteiro, gente muito grande, mas vocês duas são duas, como eu falei na hora que a gente abriu aqui hoje, né? Gigantes. São duas gigantes, né? São duas gigantes e que vocês duas continuem crescendo muito, né? Que vocês aproveitem o máximo, façam viagens, conheçam o planeta todo, né? Que vocês merecem muito aí. Obrigada, Pelas gente. duas grandes Obrigada. Todos nós. campeãs, Merecemos. duas grandes campeãs que vocês são. Né? Grato. Tenho certeza que eu aqui, falando pela franqueadora, tanto eu quanto a Nath, muito orgulho de ter vocês aqui na nossa rede, né? E que vocês possam contar com a gente o tempo todo para poder Vocês sabem, continuar crescendo. Né? A gente tem muito digo orgulho mesmo. de vocês. Se vocês Obrigada, precisarem, a gente tá aí. Então, obrigada porque pelo vocês são convite. clínica referência pra gente. Então é bom a gente ter referências como vocês e levar como inspiração, porque tem fases, igual vocês tiveram, que eles ficam, eu preciso de inspiração, e a gente vai trazendo essas inspirações, esses podcasts, e eles vão evoluindo e vão crescendo, faz um restart e fica com esse brilho maravilhoso que Nossa, vocês é têm. muito bom, realmente muda e isso é trabalho de vocês, eu não canso de falar, foi trabalho de vocês essa chave. que Obrigada, virou. fico feliz, adoro ter vocês pertinho, vocês sabem que não tem hora pra gente quer estar junto Vamos. e nunca larguem a mãozinha, porque a gente ama estar de mãozinha dada. Era com pra gente vocês. ter falado aqui 1h, ó, já tá dando 1h27 aqui Fechou. de podcast, mas mais um Fala Sorrix aqui, prazer em estar com todos vocês aqui, obrigado por você que nos assistiu, chegou aqui até o final, não deixa de deixar o seu like, não deixa Presentinho.
Ah, temos um presente aqui, pessoal do bastidor aqui, produção. Produção lembrou a gente. Produção. Temos um presente para vocês duas aqui. Ai, obrigada. Eu falei que eu ia tirar uma foto aqui depois com o Wilson, ó. Tinha o Wilson guardado aqui. Aí eu falei assim, não, eu quero botar o Wilson para poder botar ele na foto aqui. Meninas, mais uma vez, obrigado. Obrigada, de tudo Nath. aí. Obrigada, Gui. Obrigado, a vocês, Carla. foi um privilégio. Obrigado, time aí de produção que cuidou aqui da gente, que fez tudo aqui para poder dar certo. Obrigada, Obrigado, produção. obrigado, Léo, que tá cuidando aqui da gente também, tá? Sucesso para vocês e Pra vamos nós voar. todos. Vamos Vamos fazer. voar. Saúde. Faz o aviãozinho, todo mundo, ó, põe pro Deixa meio o pro aviãozinho, ó. Tá certo lá? Põe pro Tá, meio da, é põe pro meio da mesa, todo mundo. Pro meio da mesa, muda aí também. Ah, vocês Eu tô. põe pro meio da mesa, faz o aviãozinho, olha pra câmera, pra gente finalizar. Obrigado. Obrigada. Beijo no coração, manda um beijo pra Beijo. todo mundo, gente. Beijo no coração de vocês, até a próxima. Até a Tchau, próxima. tchau.